o jogo e que iríamos avançar para a semifinal. Então, muito satisfeito, mais do que satisfeito com esse 4-0, né? Bom dia para todos. Se era pior, tinha que ter sido 6-7, pô. Sacanagem. Pior que é, né, Felipe? Não, mas é que nós estávamos com a menos. Aí tem que ver isso aí. Um a menos na casa deles, né? Tem que tirar raiz quadrada, fórmula de baixo. Isso, exatamente. Tinha também, e vamos falar bastante desse pós aí, principalmente dos atletas, né, Simone? As substituições que o Renato fez. O Renato realmente é um cara... acho que esse negócio de ficar falando só que é iluminado, às vezes até tirar um pouco a qualidade do treinador, né? Do técnico. Eu gosto de falar do técnico, porque realmente a gente fala muito do auxiliar dele, mas eu acho que quando a Arrascaeta saiu ali, né, todo mundo reclamou. Ele teve uma leitura de jogo interessante, porque o Everton faz aquele lado direito com o Mateuzinho, ele meio que faz 2 linhas de 4, esperando o Grêmio. Como o Gui falou, não é a característica do Grêmio. O Grêmio teve que tirar um volante, aí eles não sabem propor o jogo, e aí acabou dando tudo certo pro Flamengo, porque o Michael, quando veio do Goiás, joga justamente naquele lado esquerdo, no contra-ataque, do jeito que ele gosta, né, o Simone. O Flamengo realmente... o Renato vive um momento com um elenco muito diferenciado. Eu não sei se você reparou, Simone. Você viu aquele lance que ele manda o Ilharão abraçar o Gustavo Henrique depois do jogo, no pós-jogo? Eles discutiram. Eles teve aquela briga na saída do intervalo, né? Mandou os coleguinhas fazerem as pazes. Pô, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Renato, né, cara? As escolhas dele têm dado certo, os jogadores no alto astral, Bruno Viana fazendo gol, Michael sendo importante, como o Flamengo sempre pensou, e principalmente, tá, ô Simone, o Vitinho sendo hoje, em números, bem claro, em números, o melhor 12º jogador do futebol brasileiro. Como muda as coisas, né, ô Simone? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Júlio, Gui, Felipe e todo mundo que está aí com o Felipe, o Landim, o Everton Ribeiro, tem um monte de gente aí com ele. Simone, tamo junto. Bom dia a todos que estão no chat com a gente. Olha, é incrível, assim, a gente fica até com medo de se iludir demais, assim, porque quem diria que a gente ia fazer 4 gols, com 1 a menos, jogando um tempo só, porque a gente só jogou, a gente resolveu jogar no segundo tempo, né? Jogando um tempo só com gols. O Michael eu diria, porque é meu menino, mas Michael, Rodinei, Vitinho e Bruno Viana. Então, realmente é uma coisa assim que foi épico, histórico. Eu acho que o Gui falou em relação à questão tática é verdadeiro. A impressão que eu tive, assim, além da questão do que fez o Filipão em relação a tirar um homem de meio de campo e meio que bagunçar o time dele para tentar subir para cima do Flamengo, eu acho que também a posição do Flamengo no segundo tempo, tática, mudou. A gente estava muito espaçado no primeiro tempo, indo muito, assim, o jogador... Aí tem essa discussão se era marcação individual por zona, mas o fato é que a gente estava indo muito à caça do jogador, saindo muito da nossa linha, das nossas linhas, né? Então a gente estava tendo um espaçamento muito grande e a gente estava dando muita oportunidade para o Grêmio. E a partir do momento que a gente fica com 1 a menos, eu acho que para se proteger, a gente começa a fazer linhas mais próximas e sustentadas e a gente começa a aproveitar esse contra-ataque, porque deu contra-ataque para o Flamengo, mesmo sem o Bruno Henrique, tem o Michael, é aquela coisa, né? Tá com 1 a menos e saiu o Bruno Henrique, mas aí vem o Michael infernizando pelo lado, aí tem o Vitinho que tá bem, o Vitinho, quando tá bem, ajuda pra caramba. O problema do Vitinho é que ele oscila. O Everton Ribeiro, antes do Vitinho, também pegou a braçadeira de capitão, botou e jogou, como há muito tempo eu não vi o Everton Ribeiro jogando. Eu acho que tem essa questão que a gente vai falar mais adiante do Diego, mas eu acho que também passa aí, mais uma vez, pela forma de marcar. Eu acho que essa marcação que você desloca demais, que você deixa muito espaço de meio de campo, ela atrapalha o jogador que não tem tanta característica, e eu acho que os jogadores do Flamengo, de uma forma geral, não tem essa característica tanto marcadora, eles são mais técnicos. Mesmo os nossos volantes são volantes técnicos, que sabem sair com a bola, que podem até saber marcar, mas não tem essa característica primordial de só marcar. Então, acho que talvez, espero que tenha sido uma lição para o Renato Gaúcho, de ver o quanto a gente joga melhor, estando mais compactado. Eu queria escutar a sua opinião sobre justamente elenco. Eu peguei esse chat aí para jogar a bola para você sobre elenco. Com a chegada do Andrés, com a chegada do Kennedy, que já desembarcou lá em Santos e foi reintegrado ao elenco, ele já está no BID tem uns 7 dias, ele só não se apresentou antes devido à Covid. O Flamengo fortalece mais ainda
um elenco que já é um dos melhores, se não for em qualidade, pelo menos dos titulares, o melhor do país. E eu te pergunto o seguinte, esses jogadores hoje de titulares do Flamengo, do 1 ao 11, esses jogadores entrando, se recuperando de lesão, pedindo passagem, vai subir o sarrafo. Você acredita que alguém ali está ameaçado para perder a posição e podemos ter alguma mudança já contra o Santos, às 19 horas, sábado? Eu acho que ele vai manter o time. Eu acho que ele não vai fazer alterações agora. Assim, eu acho que quem tá perigando realmente o Diego, né, ali no meio-campo, pelas 2 partidas irregulares que ele fez. Não fez um bom jogo nem contra o Ceará e nem contra o Grêmio. Acho que é um cara muito importante, tá? Defendo muito o Diego, sempre defendi aqui. Não acho que é um 10 que desequilibra, falta desequilibrar, falta chamar mais a responsabilidade na parte ofensiva, embora ele esteja jogando um pouquinho mais recuado. Mas eu acho que contra o Santos o Renato não vai tirar ele. Principalmente você tem... o Santos tem um simbolismo grande para ele, né? Jogar contra o Santos, onde ele foi criado. O Isla, eu acho que ele vai ser mantido também. Eu acho que o Renato vai passar confiança para esses caras. Mas ele tá esperto. O Renato não é bobo, não. E ele viu ali a consistência e a bola que o Thiago Maia jogou. Parece recuperado da cirurgia, parece bem fisicamente, forte, não perde dividida, tem técnica para chegar um pouco mais na frente, para dar um bom passe, para puxar um contra-ataque, como ele fez, roubou várias bolas e puxou contra-ataque no jogo passado. Então eu acho que o que está mais perigando ali para perder a posição é o Diego, e é uma ordem natural das coisas. Eu acho que naturalmente ele vai acabar saindo do time titular do Flamengo. E já que o Felipe falou aqui do Michael e do Vitinho, né, que eles não têm a mesma característica do Diego, eu vou só fazer uma ressalva aqui, no pós-jogo do Grêmio 0, Flamengo 4, eu falei que o Diego já tem horas que a gente tem que começar a repensar a titularidade dele. Mas saiu um vídeo na internet, viralizou no Twitter aí, marcações que ele não conseguiu roubar a bola, acho até um pouco tendenciosa, né? Ele foi ali rapidinho para dar o bote, aí falando que ele estava marcando de costas. Então, assim, acho que um pouco leviano, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Diego é um jogador com história com a camisa do Flamengo, tem que ser respeitado, ainda é jogador do clube, ainda faz história, porque continua ganhando títulos. A gente tem que analisar o jogador, o atleta, o profissional e o momento em que ele passa. É diferente. Todos nós aqui pensamos no melhor do Flamengo. O Diego não está imune de poder ser criticado, tanto para o lado bom para o lado ruim. Nós vamos analisar aqui o jogador. O atleta, o homem, o caráter do Diego, se não coloca em pauta, que a gente sabe que o orgulho que ele tem de vestir a camisa do Flamengo, isso aí é louvável. Ponto. É só isso. Profissionalismo, né, Julião? Profissionalismo. Sem sombra de dúvida. Isso não há dúvida. A gente está só analisando o Diego num todo, em relação ao futebol, ao adversário que o Flamengo vai enfrentar. E sobre o que o Felipe falou, do Vitinho e Michael, como também, além do Léo Pereira, o Gustavo Henrique, até o próprio Viana, como são 2 jogadores que cresceram de produção na mão do Renato Gaúcho, né? Os 2, Simone, Felipe e pessoal que está assistindo a gente, quando eles entram, ou então pelo menos durante os 90 minutos, quando eles ou são titulares ou eles entram, eles têm participação direta em 1 gol. Isso é muito importante, porque são atletas que naturalmente eles começam no banco de reserva e entram para ajudar. E justamente os reservas são justamente para ajudar, né? Quando a equipe não está indo tão bem. Então, assim, importante que hoje o Michael e o Vitinho são justamente jogadores que o Flamengo conta e vem contando e vem contribuindo para uma melhora da equipe no segundo tempo, né, Gui? É importante essa colocação, 1 gol por jogo. Ou o Vitinho ou o Michael, eles ajudam pelo menos no mínimo em 1 gol. Isso é muito importante, né, cara? Júlio, uma coisa que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que o desempenho do jogador ele está diretamente relacionado ao treinador. O que eu quero dizer com isso? É lógico que existem jogadores que têm mais qualidade do que os outros. Só que, dependendo do esquema tático, seja em termos táticos ou em termos de confiança, o treinador interfere demais no desempenho do atleta. E eu posso dar aqui N exemplos. Vamos falar do Pedro. O esquema de jogo do Domenech era um esquema que era feito, o tal do jogo posicional dele, era feito para o 9. Então ele desenhava o time de modo que a bola chegasse no 9 para o 9 fazer o gol. E ele jogava com o 9 pivô, com aquele 9 de área. Então o Pedro, dentro do estilo de jogo do Domenech, cresceu demais. Quando o Domi sai e chega o Rogério,
o Pedro cai de produção. Porque muda o esquema tático. O Rogério volta para o 4-4-2, aí volta o Gabigol a ser mais utilizado. Outro exemplo, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, com o Domi, aconteceu o contrário. Ele caiu demais de produção. Por quê? Porque ele virou ponta esquerda. E com o Jorge Jesus, ele era segundo atacante. Por mais que ele caía pela beirada, mas ele tinha a possibilidade de fazer facão. Então ele chegava muito na área, ele podia se movimentar. Com o Domi, ele tinha que ficar aberto lá na ala esquerda. O Domi gostava daquele jogo bem espaçado, né? Os alas bem abertos. Então o Bruno Henrique cai muito de produção. Significa que o Bruno Henrique se tornou um jogador ruim? Então ele era bom, ele virou ruim. Não, não é isso. Depende muito do treinador, do que o treinador pede, da confiança que o treinador dá para o jogador. E eu vejo que com o Renato, principalmente em termos de confiança, o Renato conseguiu resgatar esses dois jogadores, tanto o Michael quanto o Vitinho. E tem até falei na última live, Júlio, tem uma fala do Bruno Henrique. O Bruno Henrique comenta que a diferença entre o Ceni e o Renato é que o Ceni fazia o Flamengo jogar muito em função do adversário. E o Renato já não. O Renato já explora as características de cada jogador do Flamengo. Então, o que acontece? Por exemplo, o Michael, muitas vezes, com o Ceni, ele tinha função tática acima da técnica. Então, ele tinha que voltar, segurar a lateral, ele tinha que recompor. E com o Renato, ele está entrando em situações de explorar a parte técnica dele mesmo. Ó, vai para cima, tu é bom no 1 contra 1, vai para dentro, e o Michael tá se soltando e tá conseguindo retomar aquele futebol que tanto foi destaque no Goiás, né? Então eu vejo que está acontecendo essa mudança com a chegada do Renato. Alguns jogadores estão ganhando confiança e estão conseguindo ser melhor utilizados. O próprio Vitinho já tinha mostrado um bom futebol, também com o Domenech, que o Domenech usava ele meio que como um meia, como um segundo atacante. E o Vitinho vai bem nessa função. O Vitinho não necessariamente é um ala. Muitas vezes se vê o Vitinho só como um ala. E quando ele está entrando com essa função de chegar junto aos atacantes, de jogar mais centralizado, ele está indo muito bem. O Renato tem utilizado ele assim também. Então os jogadores estão com mais confiança, estão se sentindo melhor. Esse lance das 5 substituições, na minha opinião, é algo que veio para ficar, mesmo depois que passar a pandemia e tudo. Eu acho que a FIFA vai manter isso. Então a gente tem que entender que o futebol mudou e hoje você não joga mais com 11 jogadores. Você precisa ter um elenco com 18 jogadores de primeira linha, prontos para jogar, de nível de titularidade, porque você vai precisar utilizar os 5 reservas em praticamente todos os jogos. Então é muito bom que a gente tenha opções, mesmo que o Diego venha a ser banco, é opção. É um cara que pode, como o Rogério disse, é um cara que pode entrar no segundo tempo e fazer uma diferença, e ser um cara muito útil. Então, a gente não precisa mais ficar assim bitolado aos 11 titulares. A gente vai precisar de todo mundo, a gente precisa de todo mundo forte. E acho que o Andreas, o Kennedy, o Vitinho, o Michael, esses caras vêm para agregar muito nesse sentido. O próprio Thiago Maia também.